Pessoal, esse vídeo é para nós falarmos sobre a questão dos Estados Unidos no século XIX, tá? Sobre principalmente o expansionismo norte-americano após a independência, quando as 13 colônias da América do Norte se libertam finalmente da Inglaterra. Nós temos um vídeo para quem quiser recordar no canal também, falando sobre a independência dos Estados Unidos, como foi esse processo e quais as consequências. Agora, nesse vídeo, a gente vai abordar especificamente o que acontece nos Estados Unidos no século XIX, por conta desse expansionismo, a chamada Marcha para o Oeste, e nos outros vídeos que eu gravei, nós vamos falar sobre o imperialismo a partir do século XIX, tá? Suas conceituações, consequências e o processo que se estabelece, tá? Diferenciando esse imperialismo do século XIX, também conhecido como neocolonialismo, do colonialismo lá do século XVI, enfim. Eu fiz vídeos separados explicando tudo isso, tá? Então vamos ao que nos interessa neste vídeo. As 13 colônias da América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos da América, compunham ali um território que não era tão extenso, tá? Uma faixa de terra limitada ao litoral do Oceano Atlântico. E para consolidar esse processo de independência, os Estados Unidos queriam tomar posse integral do território do lado oriental, chegando ao Oceano Pacífico. Então eles tinham ambições maiores, tá? Muitas razões levaram à chamada expansão do território norte-americano. Uma dessas razões está ligada ao intenso crescimento demográfico, né, o crescimento populacional vivido na América devido à imigração. Esse fluxo migratório para o interior, né, do território recebe o nome de Marcha para o Oeste. E muitos se fixaram nas planícies centrais, começando a criação de gado, e outros se dirigiram para o território que ficaria conhecido como Califórnia, porque ali haviam descoberto ouro por volta de 1848, tá? A expansão, ela dizimou grande parte das populações indígenas que habitavam aqueles territórios, tá? Um desrespeito total às crenças, né, e à maneira de viver dessas populações nativas. Muitos foram exterminados e um outro tanto foi levado para algumas reservas, tá, norte-americanas. Mas a gente sabe que existe muito pouco hoje de descendentes indígenas no território norte-americano. Eles foram praticamente eliminados da face da terra pelos americanos, tá? Norte-americanos. É legal a gente falar norte-americanos, porque senão a gente acaba dando razão a eles de que os Estados Unidos é que pertencem à América, né? E que ninguém mais. Tanto a gente sempre comenta que quando alguém do Brasil vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos, seja qual a região for, as pessoas ficam esperando por eles lá escrito, né? Bem-vindos à América, como se aqui não fosse a América, né? Enfim, uma infinidade de questões aí pra gente pensar. Um outro fator que motivou a expansão também do território norte-americano foram as guerras napoleônicas e o bloqueio continental. A gente sabe que o Napoleão tinha tomado o poder na França e desejava expandir o território, invadindo diversos territórios europeus, e decretou o bloqueio continental para enfraquecer a Inglaterra economicamente, o que acabou fracassando, mas foi uma tentativa, tá? Os Estados Unidos tinham pressa em legitimar a sua independência, certo? E para que isso de fato acontecesse, eles queriam estabelecer uma rede comercial dos Estados Unidos, recém-formado como um país, com a Europa e com a América em geral, tá? Isso contrariava os interesses da Inglaterra, que já havia se industrializado e que desejava, portanto, ter mercado consumidor. Então ela não quer os Estados Unidos, que são sua antiga colônia, como concorrente, tá? Então, inclusive, a Inglaterra tenta recuperar esses territórios que ela havia perdido na América do Norte, iniciando uma segunda guerra pela independência. Bom, esse conflito só se encerra com um tratado de paz, que fica conhecido como Paz Eterna de Gandhi, né? Não sei a pronúncia exata, que confirmava como zona neutra a região dos Grandes Lagos e delimitava as fronteiras entre os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, tá? Esse processo expansionista norte-americano
vai se consolidar através da compra de muitas possessões, de muitas terras, como por exemplo a Louisiana, que pertencia à França, a região da Flórida, que pertencia à Espanha, o Alasca, que naquela época pertencia à Rússia, e algumas outras anexações que os Estados Unidos fizeram por meio de guerras, de invasões, principalmente de territórios mexicanos. Hoje, ironicamente, os Estados Unidos colocam um muro querendo impedir que os mexicanos ultrapassem o território do seu país, sem lembrar propositalmente, né, querendo apagar da história, que eles invadiram o território dos mexicanos há muitos anos atrás, durante a famosa Marcha para o Oeste, que foi o processo de expansão norte-americano, tá? Então é sempre bom a gente lembrar. A Segunda Guerra pela Independência, ela vai fortalecer o chamado nacionalismo norte-americano, tá? Assim como gerando assim um desejo de unidade. Por quê? Não só para evitar novos conflitos ou confrontos, mas também para expansão do mercado. Afinal, eles precisam ter mercado consumidor. Eles já estão visando, né, um país que seja uma grande potência. Esse era o grande desejo. E quando foi o governo do James Monroe, o discurso do James Monroe, através daquilo que ele denominou de doutrina Monroe, vai incentivar ainda mais esse processo expansionista, tá? E o nacionalismo norte-americano, porque a doutrina Monroe dizia que a América deveria ser dos americanos, a América para os americanos. E quem são esses americanos? Os norte-americanos. A América para os norte-americanos, tá? Isso tem que ficar muito claro para nós. Seria o início do imperialismo norte-americano, ou que também podemos chamar de estadunidense, tá? Todo esse processo expansionista vai agregar-se a uma outra ideologia, que era uma crença que estava entre todos os habitantes dos Estados Unidos naquele momento, que é o Destino Manifesto, que defende a ideia de que os norte-americanos eles teriam sido escolhidos por Deus para dominar, né, o território todo da América, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E, inclusive, o Destino Manifesto dizia que caberia aos norte-americanos levar o progresso e a civilização a todos os habitantes do continente americano, justificando dessa forma o seu domínio, controle sobre essas populações, esses territórios, os quais eles explorariam, né, e já estavam explorando. Outro ponto muito importante que a gente precisa aproveitar esse vídeo para falar é que o norte e o sul dos Estados Unidos entram em guerra porque desde a colonização, as colônias do norte e as colônias do sul tiveram características muito diferentes, muito divergentes. Enquanto as colônias do norte foram colônias de povoamento, onde havia mão de obra assalariada, primeiro uma servidão por contrato, que eu explico lá no vídeo sobre a independência dos Estados Unidos, né? Essa servidão de contrato acabava, de 4 a 7 anos eles terminavam de pagar essas viagens financiadas pela própria Inglaterra para as colônias do norte e se tornavam trabalhadores assalariados. Já no sul, a mão de obra era escravista, tá? Então são colônias de exploração. Eu não vou entrar nos detalhes porque a gente fala sobre isso no vídeo sobre a independência dos Estados Unidos, tá bom? O que nos interessa aqui é que essas diferenças da colonização vão refletir até esse momento desse expansionismo norte-americano. Por quê? O norte continua defendendo a ideia de mão de obra assalariada, enquanto o sul não quer abrir mão da mão de obra escrava. O sul continua sendo escravista. E essas diferenças vão se acentuar absurdamente. Muitos debates para solucionar esse desentendimento entre o norte e o sul dos Estados Unidos surgiram durante a expansão, tá? E durante a ocupação do território, nós vamos perceber que eles tentam estabelecer algumas convenções, algumas limitações, alguns acordos, tratados, para tentar minimizar essas divergências entre o norte e o sul. Um desses acordos é conhecido como Acordo do Missouri, que vai estabelecer alguns limites entre os territórios do norte e do sul, permitindo que, por exemplo, eles determinassem, então, o norte assalariado, mão de obra assalariada, e o sul continua sendo escravista. Vamos estabelecer um limite entre ambos e acabou. Mas, por exemplo, a Califórnia é uma exceção ali que busca o seu direito de não ser mais escravista, mesmo ficando na região sul.
E isso fica num documento que eles vão chamar de Compromisso Clay, onde a Califórnia se liberta do peso da escravidão, tá? Surge também uma lei, que fica conhecida como Lei de Kansas-Nebraska, que estabelece que cada estado norte-americano teria autonomia para decidir se mantém escravidão ou não, tá? Porém, isso também não resolve, porque continua essa discussão. Surgindo também a famosa lei de Homestead, que seria o fato de que os Estados Unidos decidiriam o tipo de política que ele adotaria para a distribuição de terras no seu território, porque havia muita discussão com relação à distribuição de terras, tá bom? A rivalidade entre o Norte e o Sul vai cada vez mais se acirrar, se acentuar, ao ponto de surgirem dois partidos. O Partido Republicano, formado pela burguesia e pelos industriais, que eram mais liberais, e o Partido Democrata, que era extremamente conservador, elitista e formado pelos sulistas, tá? Quando foi em 1860, nas eleições, o Abraham Lincoln, que era do Partido Republicano e nortista, foi eleito presidente dos Estados Unidos e inaugura uma campanha pelo fim da escravidão em todo o território, seja norte ou sul dos Estados Unidos. Começa ali então a Guerra de Secessão, que era a Guerra de Separação, em 1861 até 1865, porque o sul escravista não quer abrir mão da escravidão e quer então se libertar do restante do território norte-americano. Essa Guerra de Secessão é vencida pelo norte, comandado pelo Abraham Lincoln, que conquista então, dessa maneira, o direito de decidir. E cria-se a 13ª emenda à Constituição norte-americana, decretando o fim da escravidão em todo o território nacional dos Estados Unidos. A partir daquele momento, não existe mais escravidão, porém o preconceito vem até aos nossos dias. Basta nós analisarmos o que tem acontecido e, essa semana mesmo, um norte-americano negro foi assassinado por um policial branco de forma extremamente cruel, constrangedora, levando a uma reação no país que demorou para acontecer. Por quê? Porque essa segregação racial, ela vem de longa data. Inclusive, mesmo com o fim da escravidão nos Estados Unidos, pós-Guerra de Secessão, em 1865, a gente percebe uma manutenção do preconceito racial tão grande que surgem grupos como, por exemplo, a Ku Klux Klan, que perseguia e matava negros nas ruas dos Estados Unidos, botando fogo nas casas desses negros. Então, assim, uma perseguição contumaz da população negra, um racismo arraigado, né? Muito preso na cultura daquele país, até os dias de hoje. Haja vista casos como esse que, infelizmente, não são raros. Alguns a gente fica sabendo porque a mídia noticia, mas quantos são mortos e nós sequer ficamos sabendo, tá? Quantas vezes, né, quantos anos duraram, por exemplo, a separação entre escolas para brancos e escolas para negros nos Estados Unidos? Então essa segregação racial, ela permaneceu. Por isso que a gente fala que na história existem algumas rupturas e permanências. Uma ruptura foi o fim da escravidão, mas a permanência infeliz é o preconceito racial. Não só nos Estados Unidos, como no Brasil, em diversos outros lugares, mas como a gente está falando dos Estados Unidos da América, é por isso que eu estou lembrando desse caso que aconteceu essa semana, tá? Outro ponto muito importante é que os Estados Unidos, a partir daí, não tem mais mão de obra escrava e eles focam cada vez mais em mercado consumidor, dentro e fora da América. E começa uma campanha pela industrialização e os Estados Unidos se tornam grandes concorrentes dos países europeus de maneira geral. E se tornam, inclusive, uma grande potência nas Américas, tornando muitos desses países aqui dependentes economicamente dos Estados Unidos. E há um destaque, a gente tem que falar, sobre o governo do Theodore Roosevelt, que lança uma política conhecida como a política do Big Stick, que era a política do grande porrete, aonde dizia o seguinte, que está ligado a esse imperialismo do século XIX. Falaremos manso, macio, para convencer e levarmos a civilização e o progresso. Se isso não for suficiente e houver resistência à nossa influência, e nós não conquistarmos mercado consumidor de forma pacífica, isso será feito de forma violenta, tá? Então isso ficou muito claro, que se fosse preciso os Estados Unidos usariam da força para conquistar mais mercado consumidor e mais território. Essa é a política do Big Stick, a política do grande porrete,
que inclusive eu também comentei num vídeo que eu gravei falando sobre a Revolução Mexicana e a influência dessa política norte-americana também. Inclusive, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos apoiam vários processos de independência nas Américas, né? Como foi o caso de Cuba, o caso do Panamá, com total interesse em ter privilégios econômicos naquelas regiões, tá? Como o caso de Cuba, que depois mais pra frente a gente vai estudar só para poder analisar melhor o processo, e o caso do Panamá, porque o Canal do Panamá encurtava distâncias, privilegiando então economicamente os Estados Unidos, que desejavam ter cada vez maior influência econômica no mundo, tá bom? Inclusive essa ideia, né, de superioridade dos norte-americanos, que vai acontecer também com os europeus, mas eu já gravei o vídeo sobre imperialismo, então depois vocês podem assistir com calma, tá bom? Leiam também o livro, é sempre importante fazer a leitura, isso torna mais claro. Eu acho que vocês vão assistindo e anotando, eu acho que assim fica muito mais fácil estudar. E quem prefere só grifar o livro também, fica à vontade. Mas eu acho que fica muito mais fácil e mais claro o entendimento se você assiste ao vídeo e faz anotações, tá bom? Gente, um beijo pra todo mundo, bons estudos. Eu vou baixar o vídeo já e liberar pra vocês.